Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores vereadores. Quem nos assiste na TV Câmara. O que nos traz essa manhã à tribuna é um tema extremamente delicado e nós estamos dispostos a enfrentar. Na verdade, estou protocolando, na manhã de hoje, uma lei, um projeto de lei autorizativo para que se volte a venda de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol aqui da nossa cidade. E alguns vão dizer que juridicamente é impossível, pois existe uma lei estadual. Mas nós, o meu corpo jurídico, os advogados que comigo convivem, têm o entendimento de que a lei estadual, essa lei que proíbe, a lei estadual, não é matéria de competência legislativa do Estado, e sim do município. Então, nós estamos entrando hoje com um projeto de lei autorizativo para que volte a venda de bebidas alcoólicas em nossas praças esportivas na cidade. E, para isso, nós fizemos um grande estudo sobre violência nos estádios, sobre o que aconteceu nessa década de não venda de bebidas alcoólicas nos estádios, e percebemos que a punição mais forte aos clubes e aos torcedores infratores é a perda do mando de campo ou portões fechados, e não a não venda de bebidas alcoólicas. Isso gera para o clube uma receita importantíssima. E nós, vereadores, nós não podemos nos calar para o que acontece fora dos estádios. Os torcedores vão, tomam a sua cerveja até minutos antes do jogo e depois entram no estádio. Ou seja, se a bebida pode ser vendida no arredor, por que não pode ser vendida dentro do estádio? Já existe dentro da Câmara Federal uma tentativa de mudança do Estatuto do Torcedor. E a gente pegou alguns dados. O Estatuto do Torcedor pode voltar a permitir venda de bebida alcoólica em estádios. Para trabalhar nos jogos, o fornecedor de bebida deve estar habilitado por meio de alvará e laudos técnicos da Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros e Brigada Militar. A liberação de venda e consumo de cerveja nos estádios de futebol é aprovada na Comissão de Esporte. O texto muda o Estatuto do Torcedor, Lei 10.671 de 2003, que atualmente proíbe bebidas nos estádios. De acordo com a proposta aprovada na Comissão do Esporte, a venda e o consumo de cerveja são permitidos nos estádios e seus arredores, durante os eventos esportivos. Ora, gente, se nós considerarmos que em todos os grandes eventos esportivos e culturais do nosso país vendem-se bebidas alcoólicas, é possível que se venda nos estádios também. Faz um evento de Fórmula 1 em São Paulo, se vende bebida alcoólica. Um jogo de voleibol no Maracanãzinho, com 10 mil pessoas, vende bebida alcoólica. O Brasil foi jogar em Brasília o ano passado, vendia bebida alcoólica. Os ambulantes, na volta dos estádios, ficam vendendo a sua bebida e ganhando em cima disso, podendo o clube ser o arrecadador dessa receita. Então, a gente fez um estudo e pretende trazer aqui para a Câmara de Vereadores, propor uma audiência pública com a promotoria, com os presidentes de clubes, para que a gente se discuta com seriedade e serenidade esse tema, e a gente possa, no futuro, chegar a uma decisão. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, eu só queria pedir licença, silêncio aos vereadores. A Assembleia Legislativa, no dia 23 de setembro, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, no dia 23 de setembro, votou o projeto de lei que permite a venda aos estádios. O projeto indica a liberação de bebidas alcoólicas nas arquibancadas. Isso já existe agora no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no Rio Grande do Norte, na Bahia, no Espírito Santo e no estado de Goiás. Em Porto Alegre, o ex-vereador Brasinha, suplente de vereador Brasinha, apresentou o mesmo projeto. Foi aprovado na Câmara de Vereadores,
e depois foi vetado pelo prefeito, entendendo que é matéria de competência estadual, legislativa estadual. Na nossa intenção e a nossa ideia é que é um projeto de lei que permite a venda de bebida, então a gente não... É uma lei autorizativa, então a gente discorda da posição do prefeito de Porto Alegre e a gente quer levar isso adiante, com uma parte pela ordem do professor Adinho e depois do vereador Rafael Amaral. Obrigado, vereador Anderson. Eu só queria me lembrar, se o senhor puder me ajudar também, do seguinte: eu acho que essa proibição ela veio com a Copa do Mundo. Não sei se está correto. Antes da Copa do Mundo... É o contrário. O deputado Mick Breyer, em 2003, fez um projeto de lei na Assembleia Legislativa proibindo. E a Copa do Mundo liberou. É isso, então. Tá, não, eu sou uma pessoa que jamais tomei um gole de álcool na minha vida, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu acho que esse assunto merece ser debatido a fundo, tá? Porque, evidentemente, isso já acontecia há anos no futebol, e eu não sei se essa medida do deputado Mick Breyer teve como é que eu vou te explicar? Teve o efeito. O efeito esperado. Tu me entende? Eu não sei se é por aí que vai se evitar a violência no futebol. Tá? Eu gostaria, se o senhor tivesse até dados sobre esse assunto, o que era antes, o que era depois, porque eu acho que isso aí, vereador Anderson, certamente vai somar nesse processo que o senhor está levantando aqui na Câmara. Acho importante, porque nós temos 3 clubes aqui em Pelotas e certamente a famosa Copa nos estádios ajuda sobremaneira. Obrigado. Antes de dar uma parte ao vereador Rafael Amaral, eu queria, vereador Adinho, dizer que eu quero trazer a essa Câmara promotor, eu quero trazer juiz, eu quero trazer a Brigada Militar, eu quero trazer os clubes para fazer a discussão. Agora, existem dois exemplos claros de que a bebida não é a responsável pela violência nos estádios. Uma foi no estado de Pernambuco, e um torcedor jogou um vaso sanitário da arquibancada superior, caiu na cabeça de um torcedor, matou na hora. O outro foi uma briga campal entre torcedores do Vasco da Gama e do Atlético Paranaense no estádio do Joinville, em que acabou com pessoas vitimadas seriamente, e os clubes perderam o mando de campo. A gente acha que a perda do mando de campo e a obrigação do clube jogar com portões fechados é a pena que deve ser imposta nessa situação. Pois hoje em dia há uma consciência dos torcedores em evitar a violência para que não aconteça a perda do mando de campo. Uma parte com todo carinho ao vereador Rafael Amaral. Vereador, primeiro lhe dar parabéns pela pauta e dizer o que faz a violência nos estádios não é a bebida, na verdade é a falta de educação das pessoas. E comentava agora há pouco com o senhor, eu frequento os estádios, não é a bebida alcoólica que eu vejo o grande problema da bebida nos estádios. Muitas vezes nós estamos assistindo um jogo, vereador Marcos Cunha, e ao lado está alguém acendendo um baseado de maconha. Então, quer dizer, muitas vezes a maconha está sendo usada, utilizada dentro do estádio, e a bebida alcoólica não está sendo usada por quê? Aí, quem perde são os clubes, pois na frente se vende bebida alcoólica. Então, o cara bebe o tempo inteiro e entra dentro do clube. Então, parabéns pela pauta, me tem como seu grande parceiro, vereador. Para encerrar, senhor presidente, eu gostaria só de mais 30 segundos. Além disso, essa proibição é uma medida paternalista que trata os torcedores como seres inconsequentes, que precisam ser tutelados para não cometerem erros. Assim, os justos pagam pelos pecadores e os bandidos continuam livres. É uma relação muito, talvez não caiba nesse momento. Agora eu vou dar um exemplo. O meu pai ia ao estádio, tomava uma cerveja, comia um churrasquinho e ia embora. E ele foi punido com essa lei. Para encerrar agora, senhor presidente, nos Estados Unidos todos, e aí não dá, a comparação também não é fácil, mas nos Estados Unidos todos os eventos esportivos têm bebida liberada. E agora trocando de assunto, muito se falou sobre a transparência na Câmara de Vereadores e as contas. Eu queria dar o parabéns ao controlador-geral da Câmara, o senhor Glauber Oliveira, que de tantas as matérias que saíram em jornais e pessoas citadas, esqueceram de citar
o controlador-geral Glauber Oliveira, a quem eu faço essa pequena lembrança. Um abraço, obrigado.